Fala galera da direita, nossa turma do PL Pará. Estamos começando mais um episódio do Voz da Liberdade. Aqui você tem liberdade para falar. É o podcast do PL Pará. Agradecendo meu amigo Fábio aqui nos bastidores aí, comandando tudo das câmeras, também a Érica, o Afonso. E hoje nós estamos aqui com o pastor Jairo, o nosso pré-candidato, né, pastor, a deputado estadual. Hoje nós vamos estar num bate-papo aqui com o pastor Jairo. Nós vamos conhecer melhor aqui no nosso podcast, saber um pouquinho da sua trajetória. Pastor, obrigado por ter aceitado o nosso convite do PL Pará. Primeiro, para estar nesse time, né? E também de estar hoje aqui no nosso podcast. Pode dar sua primeira palavra. Eu que agradeço essa oportunidade, quero agradecer ao nosso deputado federal, nosso presidente estadual, Joaquim Passarinho, por essa oportunidade. E é um privilégio estarmos aqui, é uma honra a compartilhar aí um pouco daquilo que a gente tem programado para esse ano de 2020, para trabalhar junto, para somar e para juntos avançarmos nesse projeto do PL no Brasil e no Pará, que é o maior partido hoje do Brasil e do Pará também. Verdade. Então, assim, ó, você falou que você veio para somar e a gente fica muito feliz mesmo da sua presença hoje no podcast e também no PL, né? E assim, a importância desse ano, né? Esse é um ano muito decisivo. A gente tem conversado aqui com a galera do podcast aqui que vem aqui, que é uma questão de sobrevivência para o brasileiro, né? Uma sobrevivência para o paraense mudar. Tem que mudar, né? Poder tirar essa corja que está aí no poder, né? Nós estamos numa eleição tão importante que vai ser estadual, federal. Nós vamos, cada estado, eleger 2 senadores. Ontem a gente viu a importância de ter um Senado forte, né? A gente vai Verdade. comentar já sobre isso. Sim. Vai falar sobre política municipal, estadual e nacional. Então, assim, toda essa situação aí é importante a gente estar analisando. Mas assim, pastor, eu queria que você começasse a falar para toda a nossa galera que está aqui no podcast do PL Pará, que vai assistir depois, que está assistindo ao vivo também, um pouquinho da sua trajetória, né? Um pouquinho de como foi a sua trajetória. Você é pastor, né? Você é evangélico também. E assim, a gente está num partido que defende, né, princípios e valores que são importantes para a nossa sociedade, né? Graças a Deus, estamos em um partido que não defende aborto, não defende, que nem outros partidos, esse partido de esquerda aí defende pai casando com filho, esse tipo de coisa, né? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Então a gente está num partido que quem levantou aí foi Deus, Pátria e Família através do nosso presidente Bolsonaro. Mas eu queria, antes de a gente começar a falar mais especificamente sobre essas pautas, eu queria saber um pouquinho de você, né? Como foi a sua trajetória, né? E como foi para você chegar agora aqui e ser um pré-candidato nosso do PL, ter a honra de estar aqui com a gente. Primeiramente, eu recebi aí o convite para participar a candidato como deputado federal, Renato. E nós tivemos na igreja, no nosso envolvimento da igreja, do trabalho com o povo, com a sociedade, com a comunidade, a gente vai acompanhando no dia a dia a necessidade do povo, vai vivendo a realidade e a gente vê que nós precisamos levantar verdadeiramente pessoas comprometidas com a necessidade do povo, que viva a necessidade do povo. Então, Certo. Fala só um pouquinho mais perto aqui, pastor. Isso. o pastor Jairo, ele vem de uma trajetória junto da comunidade, junto do povo, e a gente tem acompanhado no dia a dia a necessidade de nós termos novos nomes, tanto na política estadual, como foi que você falou, na municipal, no Brasil. Então, hoje eu estou aqui me colocando meu nome, me colocando à disposição para somar com o PL, para somar com o Brasil. E na minha caminhada até chegar aqui, nós temos aí vivido um pouco da necessidade do campo, do agronegócio, que também eu faço parte. Legal. Do agronegócio, né? Nós trabalhamos já há mais de 20 anos nessa área. Não sou só pastor, também eu tenho formação em gestão pública e também nós fazemos vários serviços com relação à família, capelania. A capelania nós fizemos justamente para agregar, para ajudar
jovens nas escolas, que nós fazemos ali um trabalho de interação com o jovem naquele intervalo de recreio. A gente entra nas escolas levando a musicalização para o jovem, fazendo essa interação com ele para trazer esse jovem mais próximo de uma vida religiosa, de uma vida espiritual, para que ele possa começar a ter uns bons princípios, para ter valores. E isso faz parte da nossa história, né? Vindo do agro, trabalhando desde novo. Eu me lembro, Renato, que muito novinho, eu fui pedir uma moeda para o meu pai. Sim. O meu pai, ele já descansa no Senhor, e eu fui pedir uma moeda para o meu pai, e o que foi que ele fez? Olha, meu filho, vai engraxar meu sapato. Sim. Vai engraxar meu sapato, que eu vou te dar uma moeda. E na época, essa moeda ele chamava de ficha. Para que eu queria uma moeda? Eu queria uma moeda para comprar uma mirinda. Não sei se tem gente aí que vai se lembrar. O deputado Joaquim Passarinho pode se lembrar. Uma mirinda, porque eu queria pegar a ficha da mirinda, que eu estava fazendo coleção de fichas. Sim, sim. E eu queria essa moeda, esse dinheiro para comprar essa mirinda. E ele disse, então vai engraxar meu sapato. E ali ele disse, olha, homem, para ter dinheiro tem que trabalhar, meu filho. Então, desde muito jovem, a gente aprendeu já da base esse princípio de trabalhar, de suar, para ter o seu recurso para sustentar a sua família. Então, desde jovem, desde novo, a gente foi para campo trabalhar. Sim. E assim começou a minha história no campo, no agronegócio. Começou no dia a dia, na comunidade, trabalhando, estudando, formação e acompanhando o desenvolvimento para estar sempre presente, para não ficar para trás, né? E chegamos agora ao campo da política para poder somar e vivendo as realidades. Porque, meu irmão, eu já peguei ônibus lotado, entendeu? Eu já peguei ônibus lotado, já pisei na água de rua cheia, já vim ali da periferia onde eu vi a necessidade da rua enchendo e as pessoas não tendo como se deslocar. E isso continua acontecendo e a gente precisa se posicionar para não olhar aquilo como uma coisa normal. Precisamos mudar. E aqui hoje a gente está vindo para falar um pouco da nossa história e agregar também aí conhecimento para todos nós podermos avançar. Legal, pastor. Você falou, pastor Jairo, sobre a questão do jovem, né? A questão dessa importância. Hoje a gente percebe no Brasil uma grande população jovem que vota, que está tirando o título, que já tirou, que está envolvida com a política. Hoje nós temos aí, né, o Nicolas Ferreira, que é um jovem, né, que está impactando aí através das redes sociais, né, um posicionamento firme, constante. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, da importância hoje da gente trabalhar. Por quê? Porque se você não trabalha a mentalidade do jovem em casa, né, família, na igreja, o professor esquerdista lá vai trabalhar na faculdade, vai doutrinar. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu nasci também praticamente num lar cristão. Meus pais aceitaram Jesus, eu tinha 2 anos de idade, né? Quando eu vim morar para Belém, adolescente, né, para estudar e tal, passei na Federal. E lá na Federal, lógico, como de praxe, né, quiseram aplicar na minha cabeça lá. Me chamaram para uma reunião de diretório acadêmico. Eu fui, quando eu fiquei ouvindo aquilo lá, eu falei, rapaz, isso aqui... Aí nessa primeira reunião não deixaram ninguém falar nada, né? Era só para ouvir. Na segunda abriram para falar. E eu levantei a mão, Eu fiz 3 perguntas só. Quando acabou a reunião lá, eles falaram, olha, não precisa mais tu vir nas próximas e tal. Por quê? Porque a galera da esquerda de doutrina assim, ou vocês aceitam o que a gente está colocando, ou então vão embora. Entendeu? Então, assim, eu queria ouvir de você essa importância, por exemplo, eu acabei de contar um testemunho rápido meu. Se eu não tivesse uma formação da minha mentalidade em casa e também na igreja, eu ia vim para Federal Belém, morava só aqui, estudante, eu com certeza ia ficar com a cabeça virada também. Então, essa importância hoje de ter esse movimento jovem nesse sentido, né? É verdade. A base é a família, a base é o lar, o pai, a mãe ali ajudando nessa formação, trazendo essa maturidade para que o jovem, quando ele sai ali do lar, da sua casa, ele vá enfrentar esse ambiente de faculdade
e de amizade, de outro mundo, ele possa ter já ali a sua formação, a sua ideologia já Sim. com princípios bíblicos, com princípios da família já fortalecido, para que ele não seja seduzido. E hoje a igreja ela faz um trabalho muito bom, muito forte, vendo essa necessidade de envolver o jovem nessa comunidade, envolver a família no total e trazer eles para que eles possam ser ali visto não como um jovem ou um aborrecente, como dizem, não, mas ver eles como uma promessa futura para o nosso país, para o nosso estado, e que tem uma capacidade forte, uma capacidade grande para que esse jovem, esse adolescente, ele possa se tornar um futuro profissional que vem trazer tanto para a família como para a sociedade, vem trazer benefícios, vem trazer muita coisa boa. Sabe o que acontece? Hoje, nós fazemos, dentro das escolas do Estado, nós fazemos com um trabalho de capelania para alcançar os jovens, nós fazemos ali esse momento de interação com eles através da música. Sim. Nós fizemos uma oficina para que os jovens venham desenvolver a sua habilidade na tecnologia, né? Para que ele possa ter uma formação ali nessa área de tecnologia e possa avançar com conhecimento para o bem. Porque se deixar à vontade, eu sei que ali na UFPA tem um espaço chamado de vadião, Tem. né? E ali muitos jovens são seduzidos ali e ali começam a bebida, começa um cigarro, começa. Bem, e a gente tem que justamente trabalhar para trazer para esse jovem o conhecimento para que ele tenha esse posicionamento para se blindar dessas ideologias, se blindar e se fortalecer, saber dizer não, Sim. saber responder, Se posicionar, se né? posicionando para não ser levado, para não ser envolvido, para não ser ali, criado na mente dele uma ideologia para que ele venha esquecer os seus princípios, seus valores lá de casa, lá do berço. Como eu falei no início, quando o meu pai disse, olha, meu filho, homem, para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Ninguém dá dinheiro para homem, não. Então, se tu quer dinheiro, tu vai engraxar meu sapato. Eu ali peguei o sapato dele, fui engraxar e daquilo ali mesmo, partiu já, para quê? Né? Eu vou trabalhar. Vou para cima, vou correr atrás, vou ter o meu recurso, vou ter o meu sustento, vou criar minha família. Então, isso é preciso passar para os jovens de hoje, fazer com que ele possa se envolver nesse trabalho junto à comunidade. O jovem gosta de fazer isso. Olha, tem um versículo bíblico que eu gosto de ver isso, porque a gente olha o potencial que a Bíblia faz referência. Né? A Bíblia diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, né? E tendes vencido o maligno. E hoje, se os nossos políticos entenderem a força que o jovem tem, o movimento jovem tem, por isso que tem o PL Jovem, né? Isso. Que faz essa valorização dos jovens, ver o potencial desse jovem e trazer para o bem, meu irmão, é um movimento muito grande, é um movimento muito bom. Show, show. E assim, é aquilo que eu costumo dizer também nessa pauta aí, que o jovem, quando ele tem uma visão de futuro, né? Quando ele sabe onde ele quer chegar, quer seja no esporte, na música, estudando, né? Ou como empresário, quando ele sabe onde ele quer chegar, ele não vai se distrair com qualquer besteira, entendeu? Ele não vai perder aquele rumo da onde ele sabe onde ele quer chegar. E essa direção, né? Quem dá geralmente o quê? A família, né? É o jovem que sabe a importância disso aí. Mas assim, pastor, deixa eu perguntar agora aqui para o senhor a respeito aqui. Eu selecionei aqui uma perguntazinha aqui para o senhor sobre justamente essa questão hoje da importância. Por quê? Eu fui um que cresci na Assembleia de Deus do interior, né? E quando eu era pequeno era o seguinte, crente não se mete em política. Porque crente não se mete, porque a política é só ladrão. Então, assim, eu cresci ouvindo isso. E hoje a gente sabe a importância e a força dos evangélicos no Brasil. Entendeu? Tanto é que a gente acabou de presenciar ontem, né? Um aí que foi indicado pelo atual presidente, né? Para poder ir para o STF, a maior corte, se passando por cristão, se passando por evangélico,
mas assinou lá um termo de aborto, que ele consentia com uma injeção que em animais é proibido, pastor. Mas para ele estava tudo bem, uma criança que o coração já bate, ser colocado uma injeção no peito para morrer dentro da barriga da mãe. Entendeu? Horrível, horrível. Então, assim, hoje a gente sabe da força, do posicionamento dos evangélicos, né? E a gente sabe que essa mentalidade ficou para trás. Então, hoje você é um pastor que está vindo para a vida pública, colocando o seu nome também. Eu queria que você passasse a sua visão sobre isso. Hoje, as pessoas dizem, nós ouvimos aí até um líder aí, que eu não vou citar o nome, dizendo que pastor não deve se envolver na política, tem que cuidar só da igreja, da palavra. Eles não querem que o pastor se envolva na política, mas querem usar os pastores, as igrejas, para o seu benefício, para se promover. Bem, a igreja, os evangélicos, eles não podem ser usados como massa de manobra. O pastor que quiser ser político, é direito dele, ele pode ser político, desde que a igreja, o púlpito não seja usado como palanque eleitoral, que eu sou contra isso. Sim. Eu sou contra usar a igreja, o espaço, o púlpito da igreja para fazer um palanque eleitoral, como tem muitos fazendo isso. Eu sou contra isso. Eu bato sempre na tecla, na minha rede social, tenho me posicionado contra isso com relação a alguns líderes que estão usando a sua igreja para fazer palanque eleitoral. Parou de pregar a palavra, ali agora é aproveitar aquele curral eleitoral para se beneficiar, usar a política ali para vir querer fazer com que a fé daquela pessoa, a crença daquela pessoa seja usada em benefício próprio para trazer vantagem. Então, o que acontece? A gente hoje está bem atento para o que está acontecendo, tanto no cenário político como no cenário nacional. Hoje o evangélico ele é uma força poderosa, é um maior movimento social em crescimento, né? Então, nós temos hoje esses evangélicos, como você falou, que se diz evangélico, que se diz pastor, e estão aprovando essa pauta de aborto, pauta de liberação de drogas, de ideologia de gênero. Eu, como pastor, eu não aceito um pastor que diz que é defensor da família, dos princípios bíblicos, a aprovar a morte de uma criança através dessa injeção que vai no coração da criança ali. Como essa pessoa aí que queria vir para o STF, queria estar no STF, se colocando ali como ministro para defender o quê? Para aprovar o aborto. E foi uma derrota histórica, né? Em mais de 100 anos da República, o primeiro rejeitado por um Senado que ainda é governista, entendeu? Verdade. Mas é o tal negócio, eles mandaram um recado pro governo fazendo isso, né? Então, só fazendo esse adendo no que você estava falando. Então, justamente, o que tem acontecido, então, nós estamos, a igreja, o povo evangélico está atento para isso. O camarada não pensa que ele vai chegar ali com uma Bíblia debaixo do braço, cantando, falando bonito, como eu vi aí, um governador que está usando, muitas igrejas fazendo isso, põe a Bíblia debaixo do braço, vai, até canta, né, querendo agradar, só que hoje o povo está atento e eu, como estou aqui me posicionando contra isso, eu também estou alertando. Não caia nessa conversa de pessoas que estão usando o púlpito para querer politizar a igreja, para querer politizar aquele ambiente, para benefício de uma comunidade que é contra os nossos valores, contra os nossos princípios, que defende aborto, que defende tudo isso. Então, nós estamos atentos para isso. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar combatendo isso, meu irmão. Eu não vou permitir. A minha igreja não é palanque para ser usado para político, não. É para pregar palavra, é para falar do amor de Cristo, do reino dos céus, é para levar palavra de esperança, de fé. Nós tivemos um programa chamado Programa Tempo de Restauração. Nós começamos esse programa na rádio, aqui numa rádio aqui do Pará, uma FM, uma rádio de grande alcance. Sim.
E nós começamos em 2019, Renato, com um programa chamado Programa Tempo de Restauração, onde nós estávamos ali levando palavra de esperança, levando palavra de fé, num momento difícil do país, que era o momento da Covid. Sim. E nesse momento nós íamos ali para o programa da rádio e recebemos muitas mensagens, muitos telefonemas. Pastor, ore por mim, meu pai está entubado, meu pai está lá no hospital de campanha, a minha mãe, e pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, pessoas enfrentando essas dificuldades. E nós ali na igreja, a igreja fechada, né? Somente eu, no caso com a minha esposa, nós estávamos na igreja fazendo transmissões online, cultos online, para que as pessoas pudessem ter esse amparo, não ficasse nesse momento de desespero que ele estava vivendo, levando a palavra. Então nós usamos um meio de comunicação para fazer isso. Sim. Entendeu? E assim, pastor, só ratificando o que você está falando sobre a questão aí do povo evangélico, as ovelhas estarem cada vez mais atentas para isso aí. Há 4 anos atrás eu vim candidato a deputado estadual pelo PL. Primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição. E assim, fui votado em 89 municípios, não fui nem 12, porque não tinha recurso para isso, né? Primeira vez, tudo, tive ali aquele mínimo. E fui votado em 89 municípios dos 144, tive quase 5 mil votos. Sem dar nada para ninguém. E isso aqui me ajudou muito, muito. E essa aqui é uma arma nossa da direita. É por isso que a gente colocou o podcast, entendeu? Porque é por isso que a esquerda quer censurar as redes sociais. Porque a gente leva informação, a gente leva a verdade que eles querem escolher, que eles querem esconder. Mas o que é que aconteceu? Quando acabou o primeiro turno na eleição passada, né? Acabou o primeiro turno, né? Eu fiquei como suplente. Foi pro segundo turno o Lula e o Bolsonaro. E eu sabia que o negócio ia ser apertado. Pastor, tinha passado uma semana e todos os candidatos das igrejas que no primeiro turno abraçaram o Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, vota em mim, vota no Bolsonaro, todos estavam calados. Todos. De todas as igrejas. E eu posso falar aqui, Assembleia de Deus, Igreja Mãe, CGADB, Universal e Quadrangular. Os 8 candidatos, estadual e federal das igrejas, calados. E eu fiz um vídeo. Fiz um videozinho mostrando a votação deles. Olha, tá aqui, ó. Tiveram tantos mil votos. Por que tá calado agora no segundo turno? Por que agora não tá fazendo campanha pro Bolsonaro? Quer dizer que lá atrás, para pedir voto pra ti, tu tava com o Bolsonaro. Agora que é ele que tá precisando no segundo turno, você fica calado? Depois, esse vídeo teve um amigo meu no Rio de Janeiro. Olha a importância da internet. Sim. No Rio de Janeiro chegou lá esse vídeo dele, que eu joguei tanto no meu TikTok quanto no Instagram. E o que foi que aconteceu? Teve bandeira do lado da igreja depois desse vídeo. Teve os pastores da Quadrangular se posicionando, né? Teve toda uma situação porque as ovelhas começaram a cobrar. Entendeu? Sim, porque vocês estão calados agora. Então, o que é que eu percebo isso hoje? Dentro das igrejas. Que não tem mais dessa do pastor aparecer lá, olha, esse aqui é o candidato. Não, a galera lá embaixo sabe que o que está acontecendo no Brasil. Verdade. Vai votar em quem eles veem que tem posicionamento, que tem trabalho, entendeu? Que sabe que vai ser um representante ali daquilo que realmente acredita. E não somente ali alguém porque foi indicado pela cúpula da igreja. Então, isso aí é algo muito importante. Mas você falou ainda há pouco também, pastor, sobre a questão de... Eu ouço muito você falar no seu vídeo de restauração, né? Restaura Pará. Qual é o significado disso para o nosso estado? A gente sabe que hoje realmente o nosso estado é um dos estados mais ricos, se não é o mais rico. Tem coisas que só tem aqui, mas infelizmente o povo ainda padece. Agora, para a gente chegar aqui para o podcast, um monte de ruas alagadas numa capital como Belém, que acabou de sair da COP. Então, assim, a gente percebe essa disparidade do que é mostrado, a propaganda, e da realidade que o povo paraense vive. Então, você fala muito sobre essa palavra restauração, restaura Pará. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A palavra restauração, ela é muito forte, ela traz para mim uma história. Para mim falar dessa expressão restaura Pará, eu tenho que voltar um pouco no tempo e contar uma história para você que está acompanhando esse podcast. Voz da Liberdade, aqui no PL 22 Pará. Eu quero contar essa história, Renato, porque isso marcou o início da minha vida cristã. Com 13, 12 anos, a minha mãe foi desenganada pela medicina com câncer. Sim. A minha mãe teve câncer no útero, ovário, estava já alastrado o câncer, e ela ali no antigo hospital
dos servidores, né, que hoje é o Filoiola. O Fi. Ela sozinha, desenganada, num quarto ali, bastante abatida, porque ela estava igual a mulher do fluxo de sangue, perdendo sangue dia e noite. Ali a minha mãe fez uma oração sozinha no quarto escuro à noite, pedindo para que Deus visitasse e curasse ela. Ela fez um voto dizendo: Deus, se tu existe e se tu me curares e me tirares dessa situação, eu vou te servir do jeito que você quiser. Foi a oração de fé que fez isso. E ela viu naquela noite alguém entrando no quarto, no leito dela, como se fosse um médico, apertando a barriga dela. Ela sentiu como se tivesse saído algo de dentro dela, apertou a barriga dela e ela adormeceu. Quando foi no sábado que a minha irmã foi visitá-la, ela já estava lá com a roupa dela toda ensacada, colocada na sacola, já de pé querendo ir embora, não queria mais ficar no hospital. E a minha irmã, sem saber o que estava acontecendo: minha filha, bora embora, não quero ficar mais aqui, não vou ficar mais aqui. Os médicos lá, os enfermeiros estavam lá querendo conversar com a minha irmã para assinar um termo lá de responsabilidade para ela sair. Né? E ela pegou: não vou ficar aqui, embora. Pegou a minha irmã, assinou, foi embora, saiu. E a minha mãe foi criada no Marajó, minha mãe de Salvaterra, né? A nossa família ali grande no Marajó, nós temos uma família grande no Marajó, a família Pereira, tá? E ela sempre foi criada ali no leite de búfala, sempre forte. Minha mãe estava só pele e osso, me lembro que era bem nova, minha mãe só pele e osso, bem magra. E ela chegou em casa, falou com a minha irmã disse para minha filha: vai na feira, compra uma banana, que eu quero fazer um mingau de banana e tomar. Aí ela saiu, quando ela voltou, ela fez o mingau e contou: olha, Jesus me curou. Daquele momento ali, Renato, aconteceu um milagre da restauração na vida da minha mãe. Aconteceu um milagre da restauração e a partir daquele momento, a nossa família, a minha vida, a nossa casa já não foi mais a mesma, porque nós fomos impactados pelo milagre sobrenatural que aconteceu, uma pessoa desenganada pela medicina, de uma forma milagrosa curada, que os médicos não entenderam. E a partir daquele momento começou dentro de mim esse sentimento de buscar entender qual era o propósito da minha vida, qual era o propósito da minha fé em Deus, o que é que Deus queria de mim. Sim. E com 14 anos eu fui para a igreja, aceitei Jesus com 14 anos, numa igreja ali no bairro do Mar, na Barão do Triunfo. E a partir daquele dia, eu comecei a fazer essa busca interna, sem entender muito qual era o propósito que eu estava vindo, o que era que Deus queria de mim, qual era o chamado que eu tinha para essa vida. E já com a idade de 20 e poucos anos, fui por uma vigília. Sim. Na Senador Lemos, na frente de uma sorveteria muito conhecida, histórica, chamada Sorveteria Chamego. A gente sabe, quem é de Belém conhece. E eu fui numa vigília, e ali por volta das 3 horas da madrugada, nessa vigília, com a idade de 20 e poucos anos, eu tive uma visão, e uma visão muito profética, muito profunda, que marcou e veio, a partir desse momento, mexer dentro de mim com essa palavra que, dentro de nós, ela é uma palavra muito forte, chamada restauração. Essa visão que eu tive, eu via um campo muito grande, um campo cheio de soldados enfileirados com fuzil. Sabe aquele bonequinho, aquele soldadinho de chumbo? Soldadinho de chumbo, com fuzil assim? Eram vários enfileirados, assim, muitos soldados que eles iam assim num vale, subiu e sumia de vista. E eu vim por trás, aproximando uma visão como se fosse em 3D, eu vinha me aproximando dessa imagem, desses soldados. E quando ia chegando próximo, esses soldados, eles não eram mais soldados, eles se tornavam em rosas. Rosas que estavam murchando, estavam caindo as pétalas, já estavam assim. Sim. Outras estavam só o galhozinho já seco, caindo. E alguém falava para mim: olha para o lado. Eu olhava para o lado e via um regador, sabe aquele regador antigo de regar jardim? Eu olhava, via um regador de ouro. Esse regador, alguém dizia para mim: pega e dá de beber águas para ela, que elas vão viver. E eu olhava para frente e via assim 2 mãos juntas no céu e caindo dessa mão como uma cachoeira águas.
Uma água cristalina, eu chegava lá, colocava o bule debaixo enchia de água e ia derramar em cima das rosas. Derramava pensando que ia cair bastante água, caiu uma gota só. Em cima delas, elas começavam a viver assim, elas iam vivendo, brotando novamente, as pétalas nascendo novamente, aquelas estavam só um galho e vivendo. E ali entendi um propósito de Deus para a minha vida, chamado Ministério Restauração. E por isso nós desenvolvemos E tem um instituto, né? O Instituto Restaura, né? Isso também. Instituto Restaurar. Restaurar. Isso, nós desenvolvemos esse trabalho, programa Tempo de Restauração na rádio, o nosso Instituto Restaurar, Ministério Restauração, que é um ministério, e hoje nós usamos também a mobilização Restaura Pará. Fizemos a mobilização Restaura Belém, que fizemos várias ações sociais por toda Belém, praças, em comunidades, igrejas, salão paroquial, nas ruas. Fizemos várias ações sociais por toda Belém, chamada Mobilização Restaura Belém. E hoje nós estamos agora trabalhando com a Mobilização Restaura Pará, que é justamente através dessa visão que a gente teve, que a gente começou a desenvolver esse trabalho, entender o propósito. A política, ela não é, eu quero ser pastor, eu vou abrir uma igreja e pronto, vou ali para dentro, pegar uma Bíblia, fazer um curso de teologia, eu vou ser pastor. Não, meu irmão. Tem vocação. Tem vocação, tem chamado. Tem. E o principal é o chamado. Sim. E a vida política também, você tem que ter ali dentro de você, né, uma vocação, você tem que ter um chamado. Olha, eu vejo Bolsonaro como alguém que foi chamado por Deus para um propósito. Nós viemos da pandemia, e eu digo sempre, quando ele foi levantado no período da pandemia como presidente do Brasil, se nós tivéssemos passado esse período da pandemia na mão do governo que estava, Nossa. o Brasil e muitas famílias teriam padecido, meu irmão. Era só o Haddad que estava... o economista que a cada 27 dias ou criava um imposto novo agora no governo Lula, ou então aumentava um que já existia. Isso absurdo mesmo. isso. E eu vejo que ali o presidente Bolsonaro foi levantado por um propósito divino, para esse período divino, por esse problema que aconteceu da pandemia. Eu vi que ele foi levantado e, sabe, foi um livramento de Deus. Sim. E assim... Eu entendo assim também. E assim Aquela facada ali foi um milagre. Foi um milagre. Né? Ele tem lutado, tem passado tudo que ele passou, tem vivido, né? E Deus tem mantido ele por causa dessa aliança, desse propósito. Então, quando a gente fala Restaura Pará, isso aí tem uma amplitude muito grande, não é só com relação à vida espiritual. Sim. Ela envolve a vida social, ela envolve a família, envolve a vida profissional, envolve todo o ambiente da família, da sociedade, né? Da sociedade, do Estado. Por isso nós criamos o Instituto Restaurar. Por isso nós criamos o Instituto Restaurar, que faz um trabalho belíssimo, ajudando a comunidade. Não fazemos mais porque está dentro do nosso limite, da nossa capacidade de fazer. É aquilo que a gente consegue fazer com o dia a dia, aquilo que a gente consegue ali de doação, de ajuda, de pessoas, de voluntários que vão nos ajudando. Legal. Entendeu? Legal. Pastor, a gente percebe hoje que no Brasil, né, segundo o último censo, que foi 2022, que foi feito a respeito disso, 1 a cada 4 brasileiros se identifica como evangélico. Sim. Um crescimento imenso. Hoje, aproximadamente, está 47 milhões de pessoas. Só na região amazônica aqui, que é a nossa região, Pará, é um dos estados onde a população evangélica é a maior, né? É um dos estados que é das regiões amazônicas, tem estado que tem mais evangélico, inclusive. Muito por conta, né, das igrejas, forte, né? A gente tem aqui a própria Assembleia de Deus, que é o berço, né, do pentecostalismo no Brasil, tudo. Mas, assim, eu queria saber qual a sua análise, né, bem sucinta a respeito desse crescimento e a importância dele na política. Porque eu costumo dizer, pastor, que não existe vácuo de poder. Se você não se posiciona, alguém vai se posicionar no seu lugar e depois não adianta tu chorar.
Não adianta tu reclamar. Por quê? Porque você disse... tem até uma frase célebre do Spurgeon, né? Eu tenho formação também em teologia, e nas nossas aulas a gente estava conversando exatamente sobre isso, e o professor colocou essa frase pra gente. Que é por isso que existem falsos pregadores, e é por isso também que a política está do jeito que está, porque quem tem princípio e valor, né, não questiona. Não questiona as coisas erradas. Não se posiciona, né? E assim, eu lembro que nessa aula a gente fala inclusive de Esther. Imagina se tivesse essa mentalidade. Não, eu não me meto com a política. Imagina só. Esther, Daniel, tem inúmeros exemplos na Bíblia de homens de Deus, mulheres de Deus, que se não se envolvesse com a política, o povo ia ser exterminado. É verdade. Entendeu? E hoje em dia a gente percebe isso. Então eu queria saber a sua análise sobre isso, sobre esse crescimento evangélico e a importância dele. Hoje o grupo evangélico, na verdade, esse movimento evangélico no Brasil é uma potência, viu? Uma potência que a gente precisa estar se unindo, trabalhando, direcionando, corretamente orientando para que o evangélico ele seja livre daquele falso pastor, daquele falso líder que quer usar esse cabresto político para se beneficiar, para vender o seu rebanho em prol de um cargo, em prol de benefícios próprios dele, da sua família, como a gente vê muitos aí, e não vamos entrar em detalhe. Mas sobre os evangélicos no Brasil, hoje soma-se aproximadamente 70 a 80 milhões de evangélicos no Brasil, né? Crescendo cada vez mais. Hoje, os evangélicos irão definir as eleições no Brasil e nos estados. Com certeza. Vão definir, porque nós temos, agora em 2026, aproximadamente 36% da população evangélica. E isso aí é uma massa muito grande de um eleitorado que hoje nós estamos, como eu falei, direcionando para que esse eleitorado ele tenha essa consciência do seu direito, dos seus deveres. Dentro do nosso instituto, nós fazemos isso, nós colocamos ali ensinamentos, estudos para que a pessoa possa saber da importância do seu voto, da importância da sua participação na política. Por isso que nós, na igreja, o pastor pode se envolver ou não na política. Pode, desde que ele não use a igreja como palanque, o púlpito da igreja como palanque político. Então, dentro do Pará, hoje, Renato, aproximadamente de 27% até 29% da nossa população evangélica. Ela vai decidir as eleições aqui no nosso estado também. Vai decidir as eleições no nosso estado. E existe ainda uma força poderosa em crescimento, que é essa população. Ela está em crescimento ainda. Eu acredito que nas próximas eleições será maior ainda, porque a igreja evangélica é um movimento que está em crescimento, tá? Que está em crescimento. E o que acontece? Existe aí, dentro desse crescimento, algo interessante que eu, analisando, estudando, percebendo esse movimento, tenho hoje aqui para você, aqui do podcast Voz da Liberdade, você que está acompanhando, eu tenho essa informação exclusiva aqui, que eu já vi muita gente falar em podcast, mas até agora ninguém falou disso, entendeu? O maior movimento de crescimento nas igrejas evangélicas, qual é as igrejas que estão crescendo? Qual é as igrejas que estão avançando com o seu povo? Não é a Assembleia de Deus, não é Quadrangular, não é Universal, tá? Não é a Batista. É o movimento das igrejas, dos ministérios independentes, meu irmão. Que estão se tornando que elevaram esse número, que fizeram com que esse número crescesse aí. Então, hoje, os ministérios independentes são a potência, que é o que está crescendo muito. Olha, eu fiz um levantamento só no bairro do Marco. Preste bem atenção. Só no bairro do Marco, em Belém, na capital, nós temos ali dentro de Belém, que eu consegui catalogar 100 ministérios independentes. Nós temos hoje dentro de Belém 74 bairros, se não me falha a memória, mais os distritos, né? Vamos dizer que em cada bairro de Belém
tenha 100 ministérios independentes. Olha que o bairro do Marco não é tão grande como o maior bairro de Belém, que é o Guamá, né? Que para onde você anda tem igreja ali. Sim. Né? A Terra Firme, Bengui, todos esses bairros têm bastante populoso, tem bastante igrejas, né, de ministérios independentes. Então, só no bairro do Marco nós temos ali catalogado 100 ministérios independentes. E lideranças que, além de ter igreja no bairro do Marco, tem outros bairros. Né? Eu tenho ali o apóstolo Natanael, ele tem o Ministério Atos da Restauração. Ele tem 5 Terra igrejas. Firme. Terra Firme. Conheço aí. Pois é. Ele tem 5 ministérios. Pastor Ivaldo também tem várias igrejas. E grande do Ivaldo, ele tem igreja ali que tem membros de 500 pessoas. Então, só no bairro do Marco. Imagine nos outros bairros. Aí vamos dizer que tem, se for 100 em cada bairro, nós vamos ter em torno de 7.000 igrejas de ministérios independentes. Sim. Bem maior do que a Assembleia de Deus, bem maior do que a Quadrangular. Quem foi que cresceu, que elevou esse número dos evangélicos? Foi os ministérios independentes, meu irmão. Perfeito. Entendeu? Pastor, não parece, mas já tem quase 1 hora de podcast, nosso papo tá bem legal. Mas assim, eu queria que você, né, nesse momento, isso eu fiz com todos os nossos amigos que vieram aqui, né, que estão participando do podcast com a gente. A gente sabe que 2026 é uma questão de sobrevivência, né? Hoje muitas pessoas vão lhe conhecer através do nosso Instagram, do nosso YouTube, né? Vão pesquisar a sua história, inclusive, qual é o seu arroba no Instagram? Sou Jairo Santos 2020. Sou Jairo Santos 2020, segue o pastor Jairo, veja lá as postagens dele, o posicionamento. Mas assim, eu queria que agora você, sabendo da importância desse ano, né? Você vai olhar para essa câmera aqui, ó, que está de frente para você, e você vai mandar uma mensagem para a galera que vai lhe assistir. Porque o pastor Jairo, ele é uma opção para deputado estadual, né? A gente sabe que você ainda é pré-candidato, ainda vai ter a convenção, a gente sabe que tem que passar por todo esse processo, mas você está nesse caminho, está colocando o seu nome já à disposição, né? Ao partido, à chapa. Porque o pastor Jairo Santos, ele é essa opção para uma real mudança no nosso estado do Pará e que vai representar o povo evangélico e do agro. Isso. Eu quero começar deixando uma frase. Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio domina, o povo geme. Eu quero que você, que está acompanhando esse podcast, acredite que nós precisamos de renovação e mudança. E eu estou me colocando, Renato, como um nome novo, com esse objetivo, que eu venho do meio do povo, eu estou vivendo ali dentro da situação que hoje o nosso Pará está vivendo. Nós temos um Pará rico, que tem aí um PIB altíssimo, que, se não me falha a memória, é o 10º maior PIB nacional, e que precisa de uma administração que esteja realmente olhando a necessidade do povo, olhando a necessidade dos nossos paraenses, das famílias, das mães, dos pais, dos jovens que precisam do apoio do governo, que tem condição de fazer muito mais. Nós temos aí os nossos hospitais, pronto-socorro, que não tem condição de ter mais ali ninguém, de dar suporte, pessoas que vêm dos interiores para ter assistência na capital e chegam aqui, ficam andando, sabe, de UPA para UPA para tentar uma vaga, um leito não consegue. Nós precisamos mudar isso. E a minha visão é de mudança para isso. Para você que está acompanhando agora, nós precisamos mudar isso. E nós queremos, juntos nós podemos fazer isso. Junto com o PL, junto com o presidente Flávio Bolsonaro, nosso presidente, nós vamos trazer um tempo de paz, de alegria para o Brasil, para o nosso Estado. Nós vamos ter aqui uma mudança histórica no nosso Estado, com o doutor Daniel, nosso governador, tá? Para que essa família que está há tanto tempo aí dominando o nosso Estado tenha um tempo para interromper esse ciclo, né? Esse ciclo aí dessa família, para que o nosso Estado volte a ter agora a riqueza nas suas mãos, volte a ter um avanço, o crescimento que necessita, né? Porque recurso tem, meu irmão, muito recurso. Então, que você possa, nesse momento aí, acreditar que nós estamos juntos para mudar, nós estamos juntos para somar, precisamos nos unir. Volte a acreditar, volte a ter esperança, ter fé, que tudo vai dar certo.
Pastor, eu costumo dizer e tenho falado isso por onde tem passado, dinheiro não falta. Dinheiro não falta. O que sobra é ladrão, entendeu? O que sobra é mau gestor. Pelo ralo. Então assim, parabéns, pastor, pelo seu posicionamento. Certo. Parabéns pelo... É preciso ter coragem para colocar o nome à disposição, Isso. entrar nessa vida, né? E a gente sabe que, por vezes, né? A gente sabe que quando Deus ele tem um propósito, pode o homem achar o que quiser. A gente vê isso na história de Davi. Davi foi esquecido pelo pai. O pai não esqueceu dele. Mas o profeta falou, não, ainda tem que ter mais um aí, porque não é nenhum desses aqui que o o caçula, negócio. viu? Eu sou caçula também da família. O menor, né? Aí é engraçado que ele fala isso, tem um menor que tá fazendo o quê? Tá vadiando, tá passando? Não, tá trabalhando, tava fazendo algo, né? E ali ele é ungido na frente dos irmãos. Então, pastor, eu desejo sorte na sua pré-campanha, Obrigado. desejo que dê tudo certo, né, em relação à convenção e que na sua campanha você faça uma excelente campanha, que Deus abençoe e assim, e que esse posicionamento possa continuar. Eu costumo dizer também que a constância, ela é muito mais importante porque é que nem o exemplo da academia. Eu nunca vi o cara emagrecer indo pra academia treinando um dia por semana e treinando uma... Não, tem que ter constância. Tudo na vida que você não consegue ter constância não vai pra frente. É verdade. Então, que Deus possa lhe abençoar, lhe dar essa Obrigado. constância. Parabéns, obrigado, viu, Isso. por ter aceitado o nosso convite Tamo de estar junto, aqui. verdade. E tamo junto. Eu quero que você mande a última mensagem aí pra nossa galera do podcast que tá ao vivo vendo aí. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso presidente estadual, o deputado Joaquim Passarinho. Joaquim Passarinho, quando me recebeu, ele falou, pastor, a nossa luta não é só política, ela é também espiritual, é verdade. Sim. É uma luta espiritual, nós estamos também em propósito de oração, pedindo que Deus venha trazer um tempo, que Deus sare a nossa nação. Salmo 33 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós queremos declarar para você que está acompanhando que a sua família é do Senhor Jesus. Que Deus ele vai te dar vitória, vem um tempo de vitória, vem um tempo de honra, vem um tempo de exaltação para a tua casa, para a tua família. Por isso que nós estamos aqui do lado do maior partido do Brasil, juntando força do Partido do Bem, da Luz, para trazer para o Brasil, para a sua família, para o nosso estado, um tempo de alegria, de luz, de paz, de felicidade, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, obrigado a você, obrigado, Renato, a toda a equipe. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Amém. Obrigado, galera. Obrigado você por ter nos assistido. Quero agradecer o Fábio, o Afonso, a Érica, que está aqui nos bastidores, aqui sempre nos acompanhando, dando apoio. E quinta-feira que vem tem episódio novo, tem mais uma pessoa para a gente estar conversando. Deus abençoe e vamos para cima. Obrigado, pastor. Valeu. Deus abençoe todos. Fique com Deus.